Antes das eleições, parecia claro que não era a intenção do presidente Lula e da sua equipe econômica enfrentar, ao menos nos 2 primeiros anos de gestão, até que vencesse o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não era a intenção mexer no tema da independência do Banco Central. Havia até uma certa especulação de que o governo poderia vir mesmo a convidar o Roberto Campos a ficar por mais um mandato, se ele se comportasse, digamos, dentro das 4 linhas. Mas o fato é que o presidente Lula disparou abertamente contra a política monetária e contra a independência do Banco Central. Ele sacou o revólver e atirou. Essa teria passado a ser, a independência do Banco Central, teria passado a ser uma questão crucial, decisiva e urgente para impedir um cerco recessivo sobre a economia brasileira a partir de 2024. Aquilo que era para ser tratado lá na frente, agora terá que ser tratado imediatamente para impedir esse cerco recessivo? Com a palavra, Joana Salem. Bom, eu acho que o Lula, ele é um gênio das oportunidades. Então, se ele está fazendo isso agora, é porque ele viu uma janela de desgaste necessária, não necessariamente porque ele vai levar até o final a ideia de tirar o Roberto Campos ou de, eventualmente, reverter a política de independência do Banco Central, mas porque ele viu uma janela que eu acho que, na narrativa política que ele constrói, pode ser útil, né? Me explico. Existiu aquela fotografia do Roberto Campos dentro do grupo de WhatsApp, que o fotógrafo da Folha tirou uma fotografia com o celular do Ciro Nogueira, mexendo num grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, em que o Roberto Campos responde a respeito do 8 de janeiro, se não me engano. Então, o 8 de janeiro abre uma série de fragilidades, que talvez essa fosse um pouco menos visível, mas o Lula talvez esteja vendo, que é a vinculação político-ideológica direta do Campos com o bolsonarismo, no momento em que o bolsonarismo está, digamos, chamuscado, ou desmoralizado perante as instituições da República. E, então, a vinculação ideológica é justamente o oposto da independência, né? O discurso econômico da independência, como vocês já mencionaram, Eduardo falou, independente de quem, né? Na realidade, não existe independência, porque não existe uma tecnocracia pura e neutra que vai gerenciar o Banco Central. Isso é uma falácia, né? Então, a independência é do governo, a independência do político, da democracia, né? É um Banco Central independente da democracia, no final é isso. Então, eu acho que o Lula viu essa janela de oportunidades para desgastar essa ideia da independência. E também é bom lembrar que do governo Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, nos períodos em que houve alguns momentos de alta da inflação, a meta da inflação se tornou uma obsessão da imprensa, que posteriormente se tornou a imprensa golpista, né? A meta da inflação, a gente já não aguentava mais o Sardenberg, a Mônica, a Miriam Leitão e todos esses comentaristas econômicos da grande imprensa, da burguesia, falar de meta de inflação. Parecia que eles não tinham outro assunto. E agora, quando o Lula faz isso, ele também inteligentemente joga no colo do presidente do Banco Central essa responsabilidade. Olha, se o presidente do Banco Central não consegue atingir a meta de inflação que ele mesmo criou, ele não está fazendo seu trabalho direito, logo ele pode ser exonerado. Então, ironicamente, essa obsessão com a meta de inflação também pode ser aproveitada do ponto de vista político para mostrar a incompetência do Roberto Campos nesse aspecto, dentro dos critérios, dos parâmetros do próprio neoliberalismo. Acho que isso pode ser útil de alguma forma para desgastá-lo, eventualmente exonerá-lo, e com isso também diminuir a credibilidade dessa ideia de independência do Banco Central e, quem sabe, caminhar para um acúmulo de forças no sentido da recuperação do Banco Central para a democracia. Muito bem. Eduardo Costa Pinto, com a palavra. Vamos lá, desculpa do spoiler, Breno, mas vamos lá. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção? A única coisa imperdoável é que, se você é torcedor do Bahia, o Bahia ganhou do Santos o Troféu Brasil de 1959. Essa é a única coisa imperdoável.
Não sou torcedor do Bahia, não. Sou torcedor, por incrível, apesar de baiano, mas sou torcedor do Flamengo. Sou o efeito da hegemonia cultural do Sudeste sobre... De qual time? O Flamengo, para o Flamengo. Pois é. Existe um time com esse nome? Pois é, depois de ontem, eu costumo dizer que eu sou o efeito da hegemonia cultural do Sudeste, porque meu pai do interior da Bahia, lá só chegava a Rádio Globo, a Rádio Tupi nos anos 50. Então só passava jogo do Flamengo e não passava nem do Bahia, nem do Vitória. E eu acabei seguindo meu pai e virei Flamengo. Essa é uma das minhas hipóteses, porque tem tanto torcedor no interior da Bahia por isso. As ondas de rádio não chegavam lá. Mas vamos ao ponto que eu tenho pouco tempo. Aqui acho que é um elemento fundamental que o Lula, e ele não tocou em nenhum momento da campanha. E olha que o Lula, para mim, deixou claro o programa econômico que ele pretendia há muito tempo durante a campanha. O Lula tem dito durante a campanha que ia aumentar o investimento público, ia aumentar o investimento, que ia mexer na reforma trabalhista, né? Que ia colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda e fazer mudanças na política de preço no investimento da Petrobras. Ele nunca tocou no Banco Central. Imagino, Breno, que em certa medida ele pensou que seria possível um pouco do que aconteceu lá em 2003, 2004 e 2005, durante o primeiro governo Lula. Em certa medida, não existia uma independência do Banco Central, mas se a gente retorna no tempo, Meirelles começou o governo até aumentando a taxa de juros em 2003, em 2004, mas depois executou uma mudança, dados os parâmetros. Acho que essa mudança de rota aconteceu, e aí eu vou juntar com um fenômeno político. O 8 de janeiro ligou um alerta no Lula. Um alerta o seguinte: a temporalidade política vai ser muito diferente do que foi naquele momento inicial. E essa temporalidade política está fortemente articulada com a temporalidade e a necessidade de rapidamente ativar a economia, gerar emprego e gerar renda. Segundo a última pesquisa PNAD, para a gente ter uma ideia, são 23 milhões de população em subutilização de emprego, né? A despeito da queda da taxa de desemprego, mas você tem 23 milhões de pessoas na subutilização. E o Lula percebeu que essas pressões políticas, que seja do bolsonarismo ou de outras forças sociais, né, isso pode sim gerar tensões cada vez maiores no seu governo. E ele percebeu que é necessário o quê? Ativar a economia, gerar emprego e renda muito mais rápido. Ele não terá, como foi entre o início do seu governo lá atrás e o evento do mensalão, um time tão grande para ativar a economia como ele ativou a partir de 2005. Lá demorou 2003 e metade do ano de 2004 para ele botar a máquina do acelerador para ativar a economia. Ele percebeu que ele tem que ativar rápido. E um dos entraves disso é o quê? O Banco Central. Porque se você mantém uma taxa de juros desse tipo, né? Só para vocês terem ideia, pessoal, o Brasil em 2022, com essa taxa de juros, pagou em termos nominais, eu estou com a minha colinha aqui, né? Em termos de juros, 586 bilhões de reais. Em 2021, era 448. Aumentou quase 150 bilhões de reais de pagamento de juros. É a PEC da transição. É a PEC da transição, né? Observe que, a despeito do superávit primário, que aconteceu o ano passado, você aumentou o pagamento de juros mais do que o superávit primário nesse ano. Ou seja, você acelerou de novo esse rentismo, e aí o Lula percebeu que seria necessário o quê? Fazer esse enfrentamento, porque ele tem que destravar a economia. E uma dessas travas é a atual gestão da política monetária e da independência do Banco Central. Juliane Furno, com a palavra. Bom, eu estou bastante contemplada, quero aqui dar uns pitacos. Eu não sei as respostas, mas quero relembrar algumas coisas, inclusive uma entrevista que o Guilherme Melo deu aqui para o Breno, não no programa Outubro, mas no 20 Minutos, que, inclusive, ele foi perguntado pelo Breno sobre o tema da independência do Banco Central, né, e ele mesmo falou, tem muitas pautas para serem tocadas antes desse tema, tem muitas brigas para serem enfrentadas antes de colocar um bode na sala, como esse bode na sala, né, que seria enfrentar o tema da autonomia do Banco Central, a reversão da autonomia do Banco Central, que efetivamente vai opor forças políticas que fazem parte, né, faziam parte da frente ampla, que não interessaria naquele momento
de instabilidade política ou de início de mandato, né, o ideal seria o apaziguamento das relações, inclusive com a base de sustentação ampla do governo para o encaminhamento de respostas mais propositivas que tiveram presentes no programa. Então, de fato, é bastante surpreendente a forma como o Lula tem se posicionado, e é bom lembrar de forma relativamente isolada, né? Quando outros ministros, hoje o Padilha estava na Globo News, o Haddad também, quando se manifestam, tentam aplicar um pouco uma tecla SAP, assim, né? Traduzir um pouco de forma mais amena o que o Lula quer dizer para estancar um pouco o tremor dos mercados, mas o Lula é quem tem empreendido de forma mais ousada, né? Na posse do Mercadante no BNDES, mais uma vez ele fez aquele espaço, um palco de disputa e uma batalha em torno da questão dos juros. Eu acho que tem o elemento do 8 de janeiro, eu acho que tem o elemento do grupo de WhatsApp, como a Joana lembrou, mas eu acho que tem um outro elemento que é a forma aberta com que o Banco Central tem se colocado, não só na contenção do crescimento econômico, via já os indicativos da manutenção da taxa básica de juros, né, em 13,75% e real em torno de 8%, mas é bom lembrar que o comunicado na ata do cupom para manutenção da taxa de juros nesse patamar veio apontado ali nas primeiras linhas pelo fato, como o Dudu lembrou, que o risco fiscal impôs uma desancoragem na expectativa de inflação. É bom lembrar que a expectativa de inflação é medida pelo Boletim Focus, que, por sua vez, é coletado ali nos próprios agentes do mercado financeiro. Acontece que essa desancoragem forte que houve das expectativas de inflação se deu em grande medida pelo Banco Central, porque enquanto os agentes de mercado estavam estimando uma expectativa inflacionária em torno de 0,40 e poucos por cento para o mês de janeiro, se não me engano, o Banco Central estimou para 0,60%. Então, quem produziu a desancoragem da expectativa foi o próprio Banco Central, o que, por sua vez, motiva a manutenção dos juros altos. Ou seja, o Banco Central não só está operando em termos dos fundamentos macroeconômicos, mas operando na política, porque constrói um ambiente de certeza nesse sentido. E eu acho, para finalizar, que é muito bem-vindo esse tipo de ação do Lula, porque num ambiente de polarização política e num ambiente que a economia vai ser o ponto nevrálgico, como o Dudu falou, nós vamos precisar fazer mudanças muito substanciais, e a economia, estúpido, né, para lembrar da importância da economia, da geração de emprego, inclusive da capacidade do Estado, da política fiscal não serem nubladas e não serem anuladas pela política monetária restritiva, o Banco Central vai precisar reduzir a taxa básica de juros para garantir o acesso ao consumo, principalmente o investimento que gera, por sua vez, emprego. Então, acho que o Lula está fazendo muito bem, mesmo que seja para ver uma mediação, mas primeiro você enfrenta, né, o seu adversário para que haja uma melhor capacidade de negociação mais ao centro e não ao contrário. Não é o presidente que tem que se submeter a quem leia se não foi nem eleito, né, pelo voto popular, mas pelo Congresso.